faz um nutricionista hospitalar? Qual que é o trabalho de um nutricionista dentro do hospital? Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, gosta desse assunto, fica aqui no vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que faz o nutricionista hospitalar. Qual que é o trabalho de um nutricionista dentro do hospital? Se você ainda não me conhece, meu nome é Graziele, eu sou nutricionista, especialista em oncologia e aqui nesse canal você vai ver de tudo um pouco: nutrição, estudos, residência, maquiagem, desabafo, bate-papo, tudo sobre mim. Então, se é do seu interesse, já fica por aqui. Já deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com algum amigo que também vai se interessar por esse assunto. Vamos começar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que tudo depende muito de cada hospital. Um hospital privado, um hospital de grande porte, é muito diferente de um hospital público, de uma cidade de interior, de um hospital pequeno, né? Tem muitas diferenças. Então, vai depender muito de cada local, tá? Por que que eu tô falando isso, gente? Porque vai variar muito, desde o salário até a sua função. Como eu tive experiência de estágio num hospital público, que não é um hospital muito grande, um hospital regional, mas comparado ao hospital que eu fiz residência, era minúsculo. O hospital que eu fiz residência é um hospital privado de muito nome, enorme, né? Então, um público de muito poder aquisitivo. Então, era totalmente diferente, gente, o trabalho de uma nutricionista dentro desses dois hospitais. O que que eu acho que muda muito? Se você vai ter um gerenciamento ali da copa ou da cozinha ou não. Lactário também. Por exemplo, na minha experiência de estágio, a nutricionista clínica tinha que ir até a cozinha antes do almoço, do jantar, para aprovar as refeições, ver se estava tudo certo, todas as dietas, para isso poder subir para o paciente. Porque o número de nutricionista na cozinha não supria essa demanda. Então ficava para a nutricionista da clínica. Porque a gente sabe que a nutricionista clínica vai trabalhar em conjunto com a nutricionista da cozinha. Então, gente, quanto maior o hospital, vai ter mais funcionários e a rotina de cada um vai ser diferente. Agora eu vou falar para vocês o que toda nutricionista faz. Ou, teoricamente, todo serviço de saúde deveria ter uma nutricionista para fazer isso, né? Então, como que funciona o trabalho da nutricionista? Exemplo. O paciente acabou de internar, veio do pronto-socorro, de qualquer lugar, veio de outro hospital, tal. O paciente acabou de internar. O que que acontece? Quando o paciente interna, o médico vai fazer uma prescrição da dieta do paciente. Então, assim que o paciente interna, a primeira coisa que o médico tem que prescrever para o paciente é a dieta. Muitos não fazem isso, né? Mas é a dieta e depois vai entrar a medicação, as outras coisas, tá, gente? Pode ser que o paciente esteja de jejum, pode ser que ele vai fazer uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Então tem que prescrever a dieta. Ou pode ser que o paciente está tendo alguma complicação, algo que ele não pode comer alimento sólido, que ele não pode comer gordura. Depende, né? Então o médico tem que prescrever aquela dieta conforme o que o paciente pode comer. E aí a nutricionista vai ver a dieta que o médico prescreveu. Geralmente, em hospital particular, a enfermagem vai ligar para a nutricionista e avisar: ó, tal paciente internou em tal leito, por tal motivo, tem tantos anos de idade, esse é o prontuário, então vai passar todas as informações e qual que é a dieta. Em hospital público de pequeno porte, às vezes a enfermagem não tem essa de ligar para a nutricionista às vezes não tem ramal. Então, como é um hospital menor, a nutricionista tem que estar passando ali pelo posto para ver as prescrições novas dos pacientes que chegaram, dos pacientes que foram de alta. Quando é um hospital muito grande, isso fica inviável, porque às vezes isso vai passar batido, né? São muitos pacientes. Então, a enfermagem passou a dieta, o médico prescreveu, por exemplo, dieta geral. Pode tudo, então. E a partir da dieta do médico, a nutricionista vai fazer a prescrição dietética. Então, o que é a primeira coisa que a nutricionista vai fazer? Se o paciente pode dieta geral, vamos dizer que ele chegou na hora do café da manhã, não tomou café da manhã ainda. Você vai pedir que sirvam aquele paciente com dieta geral. Se for alguma dieta diferente, conforme o padrão de dieta, gente. No hospital existem padrões de dieta. A nomenclatura pode mudar de um hospital para o outro, então pode ser que assim, o que é uma dieta leve de um hospital é diferente da dieta leve de outro hospital. Os componentes, né, que entram na dieta. Pode ser que mude, tipo, semi-sólida em um hospital, pode ser que pode carne moída e outro não. Então, depende, sabe? Por isso que você tem que conhecer o padrão de dieta do seu hospital. Aí, o que a gente tem que fazer? A triagem nutricional. A triagem NRS, né, a mais famosa, vocês devem conhecer,
você vai fazer a triagem daquele paciente para ver se é um paciente que perdeu peso, é um paciente que está se alimentando bem, ele tem alguma questão ali alimentar que pode prejudicar mais ainda, né, o tempo que ele vai estar internado. Por quê? A gente sabe que muitos pacientes morrem de desnutrição, não pela própria doença. Então, quando o paciente está no hospital, fica mais fácil dele não querer comer. Ele geralmente não quer comer, né? Não gosta da comida do hospital. E aí acaba que vai perdendo peso. E isso atrapalha todo o diagnóstico, todo o prognóstico dele. Pode levar a ter complicações, isso pode levar ele a ter mais internações. Isso pode levar a doença a progredir ou a doença não estar controlada. Então o paciente que está bem nutrido, ele tem até menos custos para o serviço de saúde, tanto público quanto privado. Porque, como eu falei, ele tem menos risco de complicar, ele tem menos risco de reinternar, tem a doença mais controlada, né? É um paciente que está melhor. Então isso é importante nem só pela questão da saúde, sim pelo custo também, gente. Quando você for falar com o paciente pela primeira vez, seja por telefone ou pessoalmente, você tem que perguntar se tem alguma coisa ali que ele não come, né, dentro da dieta que ele pode receber, se ele tem alguma alergia, alguma intolerância. Eu sei, gente, que isso fica muito mais pro serviço particular do que o público. O público, na maioria das vezes, os pacientes comem de tudo, então eles não têm muitas questões assim pra falar. Também acaba que o cardápio, né, as opções não tem tantas variações, então a gente não consegue dar aquela variação de coisas, né? Num hospital particular de grande porte, a primeira coisa que você faz com o paciente não é nem a triagem, é perguntar se ele tem alguma alergia, alguma intolerância, se ele come de tudo, porque muitos pacientes desse perfil não ingerem lactose, não ingerem glúten, tem várias questões de alimentação, né? Aí se ele for servido com algo do tipo, algo que ele tem alergia ou que ele não consome, isso daí vai gerar um problema. Então a primeira coisa a fazer é isso, e aí logo em seguida faz a triagem. A triagem, a maioria dos hospitais protocolam fazer 24 horas, então o paciente internou, você tem 24 horas para fazer. Alguns fazem 48, mas a maioria é 24 horas. E assim, o ideal, gente, é que isso seja feito para todo paciente que chegou no hospital, independente se é um cara que tem 3 tipos de câncer ou se é um cara que internou para arrumar um dedinho que ele quebrou. O ideal é ser feito isso para todo mundo. Eu sei que assim, na realidade, muitas vezes isso não acontece, principalmente em serviço público, que a nutricionista não dá conta. Acaba que ela dá mais atenção para os pacientes que precisam, né, os pacientes mais graves, porque todos eles podem, né, ter um agravamento ali da doença e chegar a desnutrir e várias questões que tem a ver com alimentação, né? Então você fez a triagem, viu ali o resultado, se o paciente tem risco ou não tem risco, a depender de cada hospital vai ter um protocolo. Então se o paciente não tem risco, pode ser que você veja ele só daqui uma semana. E se o paciente tem risco, você tem que ver todo dia, um dia sim, um dia não, cada 3 a cada 4 dias, depende desse risco também, né? E se o paciente pontua com risco na triagem, você precisa aplicar a avaliação nutricional. Eu vou dar como exemplo a ESG, produzida pelo próprio paciente, né? É a que a gente usa em oncologia, que é a minha vivência. Você vai aplicar aquela ferramenta também que vai ver mais a fundo, né, as questões dos sintomas, se está conseguindo se alimentar ou não, perda de peso, né? E a gente vai ver tudo que tem ali de risco naquele paciente ou algo que já está acontecendo, né? Alguma questão nutricional que pode agravar o estado dele. E aí, a depender do hospital, vai ter esses níveis de assistência, né? Primário, secundário, terciário. O paciente terciário é o paciente mais grave, né, para nutrição. Secundário, intermediário e primário é aquele que tem menos risco. Geralmente, o paciente que tá numa internação eletiva, uma comorbidade, às vezes internou para fazer uma cirurgia plástica, alguma coisa mais ok, ele vai ser um paciente primário. Um paciente terciário, geralmente é um paciente que já teve uma perda de peso muito grande, um paciente que tem comorbidade, um paciente que tem sintomas que atrapalham a alimentação. Aí a gente vai dar maior prioridade para esses pacientes terciários, tratando de parte clínica, né? Esse paciente é o que a gente tem que ver primeiro, que a gente tem que dar prioridade. Nós elegemos níveis de prioridade, né? Mas como eu falei anteriormente, todos precisam ser vistos sempre. O ideal é que todos os pacientes recebam visita da nutricionista sempre, principalmente se é um paciente que está há muito tempo no hospital. Eu escuto muito de pessoas que já foram internadas em diferentes serviços, né, tanto público quanto particular, e falou, nossa, eu nem conhecia a nutricionista nunca passou no meu quarto. Isso acontece, mas o ideal é que a nutricionista tenha esse contato com você, a depender da doença, de tudo que tá acontecendo com você, né? Diferentemente do que a maioria das nutricionistas vê no consultório, que é um padrão ali de obesidade, de sobrepeso, e pessoas que querem emagrecer, o perfil do paciente hospitalar, na maioria das vezes, é diferente. Existem sim pacientes obesos, sobrepeso, mas muitos pacientes, como eu falei, dependendo do grau ali da doença que ele tem, de como que tá a situação dele, é um paciente que vai estar mais perto da desnutrição do que da obesidade. Então, o trabalho da nutricionista é prevenir ou tratar se ele já tem, né, essa desnutrição, como eu falei anteriormente, por conta de todos os riscos e agravos que isso pode acometer. Um paciente sarcopênico, né, que tem baixa massa muscular, baixa força, baixa funcionalidade, você precisa prevenir isso ou tratar.
Se o paciente não tem, você tem que fazer um questionário para ver se ele tem esse risco e ficar de olho. Se ele já tem, você vai ter que ter uma conduta frente a isso. Então vai ser um suplemento específico, vai conversar com a equipe médica, vai ver a quantidade de proteína que ele tá comendo. No hospital a gente tem controle da situação, porque a gente consegue saber o que o paciente está recebendo. Nós que vamos colocar lá no mapa o que o paciente vai receber ou não. Então, como eu falei antes, o médico prescreve a dieta, mas dentro daquela dieta, a nutricionista vai fazer modificações. Nós não fazemos cardápio assim calculado, igual um consultório, né? Um cardápio inteiro, mas a gente vai adequar a dieta em todos os períodos conforme as preferências daquele paciente, o que tem disponível no hospital e o que ele pode comer dentro da dieta dele, né? Então é importante que a gente tenha essa atenção, esse monitoramento, né, de estar sempre visitando o paciente pra ver como ele tá, se ele tá tendo boa aceitação da comida ou não, se tem alguma coisa que dá pra melhorar, se ele precisa de outra via de alimentação, né, um suplemento, uma dieta integral, ou até mesmo parenteral. Tem que estar próximo do paciente pra entender tudo isso. Quanto mais próximo você tá, mais rápido você vai captar isso. Uma outra coisa que toda nutricionista faz, independente do serviço público ou privado, principalmente quando existe a demanda, a necessidade, é a orientação de alta. Então, um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia bariátrica, ele precisa de uma orientação de alta da nutricionista. Ela precisa explicar pra ele como é que vai ser esses próximos dias, o que é que ele pode comer ou não. Um paciente que tá com uma diabetes descompensada e o médico enxerga ali que ele não tá comendo legal, ou a nutricionista também enxerga, né? E aí vai fazer esse trabalho de educação nutricional com o paciente antes dele ir embora, né? Porque às vezes o que acontece? O paciente, quando tá no hospital, tá com glicemia controlada, pressão controlada, chega em casa, a pressão sobe, glicemia sobe, tá tudo uma bagunça. Por quê? Porque em casa ele come do jeito que ele quer, né? E no hospital é tudo muito controlado. É importante você explicar tudo isso pra ele, fazer essa educação, porque quanto melhor ele fizer as coisas em casa, tem menos risco de voltar pro hospital. E querendo ou não, ninguém quer estar no hospital, gente. Pode ser o melhor hospital mais luxuoso do mundo. Ninguém quer estar no hospital. Não é uma opção de ninguém ali. Só quando é uma cirurgia plástica, né? Tirando isso, ninguém quer estar ali. Isso vai depender muito da demanda de cada paciente. Então, se é um paciente que tem uma doença renal, começou a fazer uma hemodiálise agora, ou tá num tratamento conservador, a gente precisa explicar. Com um paciente oncológico, que você vai explicar os efeitos colaterais do medicamento que ele tá tomando, o que isso pode acontecer com a alimentação e como ele pode reverter isso com a alimentação. Então, essa expertise vai depender muito da área que você se especializa, do seu conhecimento, né? Quanto mais conhecimento você tiver, você vai conseguir agregar mais na vida do paciente. Porque muitas das vezes o paciente pode enxergar a nutricionista uma copeira, uma pessoa que tá ali na cozinha. Principalmente quando é um hospital particular. Então ele não entende a parte clínica, ele acha que a nutricionista tá ali somente para adequar a dieta dele, para ele comer o que ele gosta, ele comer o que ele quer e ele pedir alimentos. Só que não é isso. Quando você mostra para ele que você tem conhecimento, que você entende a doença dele, que você entende o que tá acontecendo e como que a alimentação pode ajudar ou coisas que ele pode fazer para prevenir que isso se agrave, ele começa a te respeitar mais. Por quê? Ele entende que o seu serviço é essencial para ele, que você não tá ali para pegar uma comida para ele. Não que você não possa, mas que você não tá ali para isso. Você tá ali para ajudar na saúde dele, a prevenir agravos, a tratar coisas que ele já tem. E isso você vai ver uma diferença até com a equipe médica, com a equipe multiprofissional. Quanto mais conhecimento técnico, né, conhecimento do caso você tem, as pessoas vão te respeitar mais. Porque pensa, se eu enxergo ali uma situação, o paciente precisa de um suporte nutricional, precisa de uma nutrição parenteral, eu chego no médico e falo, olha, doutor, fulano, isso, explico o caso, explico o que tá acontecendo, ele vai entender que eu tenho um conhecimento. Agora, se eu deixo aquilo ali passar, não entendo sobre aquilo e vou seguindo a vida simplesmente fazendo aquela coisa monótona de triar, fazer avaliação, adequar a dieta conforme que o paciente pede, às vezes nem isso vai passar batido e aquele paciente vai piorar cada vez mais. Porque muitas vezes o médico vai ter esse olhar, ele vai enxergar que o paciente precisa de uma adequação ali da dieta, que precisa de um suplemento, até equipes de enfermagem também vai enxergar isso. Mas às vezes não. Isso é um campo da nutrição, então você que precisa ver isso. Então, gente, falando assim a grosso modo, esse é o trabalho de uma nutricionista no hospital. É uma rotina, é a mesma coisa todos os dias que você vai fazer, só que com pessoas diferentes, situações diferentes. Então a gente tem que ter um trabalho de educação muito grande. Eu acredito que o nosso maior desafio é explicar para o paciente, provar para ele que a nutrição é como se fosse um remédio também. Não adianta ele fazer a parte medicamentosa tudo certinho se a alimentação tá muito ruim, não tá sendo de forma legal, porque isso vai atrapalhar ele também. E isso, gente, vai depender de cada doença, de cada perfil de pessoa, né? Então não tem como eu
falar pra vocês, nossa, é essa receitinha aqui que vocês vão fazer, fala isso pro paciente, pronto. Nós temos que fazer o máximo para garantir que o paciente consiga se alimentar em todas as refeições da melhor forma. Muitas das vezes isso não é possível por conta da doença e muitas outras coisas, mas você tem que dar seu máximo para isso. Que se não tá sendo suficiente aquilo ali, você vai suprir de outras formas. A nutricionista participa também de visitas multi, debate os casos, né, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, fisioterapia. Às vezes entra no quarto todo mundo junto. Às vezes tem a necessidade, né, do paciente estar com dúvida de todas as situações, dúvida da enfermagem, dúvida da nutri, dúvida do médico, e aí entra todo mundo junto para falar a mesma língua, explicar tudo para ele, que até dá mais segurança para ele, né? Então você tem que estar sempre atenta à equipe multiprofissional. Então isso daqui que eu tô falando é um geralzão assim do que bateu e olhou o que é uma nutricionista. Ela entra no quarto, faz isso. É isso que eu tô tentando passar para vocês. Mas não tem como eu passar para vocês assim todos os detalhes, porque vai depender muito de cada serviço e esse vídeo vai ficar gigantesco, que ele já está grande, tá? Se você tiver uma dúvida pontual, escreve aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Se eu souber, eu respondo, tá? E se for dúvida, né, de mais de uma pessoa, tipo, o que fazer em tal situação, coisa do tipo, eu posso fazer outro vídeo também explicando exatamente daquela situação, aquele tratamento, aquela doença. A gente conversa sobre isso. Obrigada pra quem ficou aqui até o final do vídeo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.